Começando a gravação, né? Eu quero cumprimentar então, bom dia para todos que aqui estão conectados. Faço questão de ler o nome daqueles que aqui estão online agora: Anne, Fernando, Flávia, o Arthur, Gabriel, Guilherme, Isabela, João, Pedro, Maria Luísa, Matheus, Sabrina, Saori. Saori, esse é seu sobrenome, né? E William da Cruz, tá? Bom dia para vocês aí. Então, antes só da gente começar a nossa aula, eu só precisava lembrar algumas coisas importantes com vocês, que é, primeiro, vocês precisam lembrar do nosso combinado que eu vou sempre mandar praticamente toda semana uma videoaula para vocês que vai complementar o que a gente está estudando aqui, tá? Porque se a gente for depender só do nosso encontro síncrono, a gente vai, tipo, ver só o primeiro conteúdo, o conteúdo só do primeiro bimestre, a gente não tem condição. E aí se vocês vão chegar lá para o segundo ano com uma defasagem muito grande, né? E o primeiro ano de física, tipo assim, o que você estuda aqui, você praticamente, ele vai estar, você vai usar isso praticamente no segundo ano, muito no segundo ano, bastante no terceiro ano, no quarto ano. No terceiro ano é um pouquinho diferente o conteúdo, mas essa parte de movimento, né? A física e o movimento são duas coisas, né, que o movimento está presente o tempo todo na física. Então, nós não temos outra alternativa. Então, por exemplo, da primeira semana já foi uma aula, essa semana eu já postei uma aula resolvendo exercícios de corpo extenso e de trajetos que a gente divide em duas ou mais partes, coisa que nós começamos ali na semana passada, mas eu mandei esse conteúdo para fortalecer para vocês, tá? Então tem que ir lá. E a outra coisa é da atividade avaliativa que eu postei, tá certo? A gente tem 3 atividades avaliativas para fazer. E eu não sei se vocês se deram conta, mas a nossa física vai ser 8 semanas, e já é a terceira, então só tem mais 5 semanas. Tá? Então, eu já postei semana passada, já tem que entregar semana que vem. Na semana que vem vocês já vão ter outra para entregar daqui 2 semanas, porque não tem como, né? Eu sempre quero dar o prazo de 2 semanas para vocês entregarem, para vocês se organizarem bem. Tá bom? Então já foi a atividade lá. Eu não conferi se alguém já fez, já entregou, mas já tá lá para vocês. Tá bom? E a outra coisa é sobre o horário de atendimento, que eu falei semana passada, reforço. Quarta-feira, das 3 às 4 da tarde, né? Então, amanhã. Então, vocês entram por esse mesmo link do encontro síncrono, né? Qualquer coisa me dá um toque, vocês têm meu contato, tem meu e-mail. Entra lá no Instagram, manda mensagem, Isaías Venâncio Oficial, tá bom? Lembra que não é o fake, é o oficial. Beleza? Bom, então eu vou começar a aula de hoje resgatando só um exercício de trajeto dividido em duas ou mais partes, né? E aí, na sequência, nós vamos para o tema da aula de hoje, que seria o movimento retilíneo uniforme, tá? Só para a gente não dizer que ficou muito solta essa parte, é um exercício que dá um pouco mais de trabalho para fazer, o movimento quando a viagem é dividida em duas ou mais partes. Ele não é mais complexo, como eu digo lá no vídeo, ele só é maior, porque eu tenho que aplicar o quê? A equação da velocidade média 3 vezes, ou 2 vezes, se o trajeto for dividido, né? Depende do número de partes que o trajeto for dividido. Beleza? Já falei bastante, então vamos lá aqui para o meu PowerPoint. Deixa eu só inserir os slides para resolução que eu acabei não esquecendo. Então, eu nem coloquei como número esse primeiro exercício, é só um exemplo que a gente está trazendo da aula da semana passada, né? Reavivar a nossa memória. Desculpe se tem algum erro de português aí, eu acabei me atrapalhando com os arquivos, então tive que digitar ele agora, enquanto vocês estavam chegando para a aula. Ele fala assim: uma viagem é feita, faltou um acento ali, em 3 partes. Na primeira, percorreu-se 90 quilômetros com velocidade média de 60 quilômetros por hora. Na segunda, andou-se por 2 horas com velocidade de 70. Depois de parar por 1 hora, percorreu-se os 120 quilômetros restantes com velocidade de 90 quilômetros por hora. Calcula a velocidade média da viagem toda. Falta um ponto final ali, ok? Me perdoem, tudo bem? Então vamos já, não tem muito o que fazer, gente. Ó,
Professor Isaías, tem um livro que eu lancei, um e-book, que é como resolver um exercício em 7 passos. O primeiro passo dele é você ler o problema, já lemos. O segundo passo é extrair as informações. Então, primeiro, a gente tem 3 partes. Ó. Primeira parte, andou 90 quilômetros com 60, com velocidade de 60. Tá bom? Segunda parte, andou-se 2 horas, então aqui ele deu o tempo e a velocidade, ó. Diferente da primeira parte. Ok? Terceira parte, ele deu distância e velocidade de novo, ó. Percorreu os 120 quilômetros, o faltante com velocidade de 90, tá bom? E tem uma outra informação aqui que parece inútil, mas a gente já discutiu, acho que na primeira aula, que essa informação é relevante também, que é o tempo de parada. Ele ficou parado por 1 hora. E aí? Esse tempo vai entrar na contabilidade ou não? A resposta é sim. Todo o tempo vai entrar na contabilidade, tá? Porque você precisa lembrar que velocidade é deslocamento ΔS por ΔT. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, a hora que você chegou menos a hora que você saiu. Então, quanto tempo você ficou parado não vai importar. Eu sei que pode parecer estranho isso, porque você vai falar assim, professor, mas durante esse tempo ele não está se movendo. É verdade, durante esse tempo ele não está se movendo, tá bom? Mas é assim que funciona na equação da velocidade média. Tudo bem? Então vamos lá, vamos por parte. Então, ó, parte 1. O que eu sei da parte 1? Eu sei que ele viajou uma distância de 90 quilômetros, delta S1 é 90 quilômetros. Aqui vai estar tudo no SI, graças a Deus, né? E ele percorreu com velocidade de 60, tá aí, ó, 60. Então eu tenho a velocidade, o V1. Então o que eu vou precisar? Do delta T1, tá? É isso que eu vou ter que calcular aqui. Se você não se ligou ainda, né? Se você não assistiu a aula da semana passada, não assistiu a aula extra que eu mandei, quando a gente tem um trajeto dividido em 2 ou mais partes, o que eu preciso é saber quanto ele andou em cada uma das partes e quanto tempo ele ficou andando em cada uma das partes. Por quê? Porque eu vou ter que fazer velocidade média é distância total dividido por tempo total, ou seja, eu vou precisar saber quanto ele andou, pegar o quanto ele andou e dividir por quanto tempo ele ficou andando no total. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Ó, primeira parte, ele andou com velocidade de 90, tá ali em vermelho. Aliás, uma distância de 90 com velocidade de 60. Eu vou descobrir quanto tempo ele ficou andando. Na última parte, eu vou fazer a última porque eu tô com o verde selecionado ali, ó. Andou 120 quilômetros com velocidade de 90. Ó, então, quem é a distância que ele andou? 120 quilômetros com velocidade de 90. Então, vou descobrir quanto tempo ele andou aqui, tá? Que é o que eu preciso. E na parte 2, ele andou por 2 horas com velocidade de 70. Então, ele andou por 2 horas com velocidade de 70 km por hora. Tá certo, gente? Então, vocês vão perceber que o mais importante, quase sempre nesses exercícios de física do primeiro ano, é a sua organização. Os exercícios, eles são, em geral, eles trazem contas muito, muito simples, que, por exemplo, que a gente está vendo aqui, é multiplicação e divisão. Passar o que está multiplicando e dividindo e só isso, mais nada. Entendeu? Mas essa sua organização, ó, tá? O maior erro que vocês vão cometer nesse exercício, na maioria das vezes, é nisso aqui, ó, é não fazer essa organização aqui. Você errar em um desses passos, porque agora os próximos passos são muito simplórios, tá bom? Tá, então vou começar a achar então o T1, tá? Quanto tempo ele gastou na parte 1? Então o que eu vou fazer? Aplicar a equação da velocidade média, claro. V1 delta S1 dividido por delta T1, tá? Eu posso já fazer assim, ó, passar o T multiplicando e o V1 vem dividindo. Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade. No caso, o T1, tempo gasto na parte 1, é a distância percorrida na parte 1, que é 90, dividido pela velocidade, que é 60, que é o mesmo que 9 dividido por 6, que é o mesmo que 1,5. Confere aí.
Eu sei que o Handler já fez a conta de cabeça, então confere aí. 90 por 60 é o mesmo que 9 por 6, dá 1h30. Então veja, eu sei agora quanto que ele andou na parte 1. Vamos para a parte 2. Ó, eu vou fazer em vermelho mesmo, porque senão eu vou perder muito tempo de ficar trocando. Mas tá aqui, ó. Então o que eu vou descobrir? O delta S2. Então vou usar a equação da velocidade média. Velocidade média é distância por tempo. Na parte 2, a velocidade média da parte 2 é a distância da parte 2 dividido pelo tempo da parte 2. Se eu quero a distância, eu posso só passar o tempo multiplicando, ó. Velocidade 2 vezes o tempo 2 vai ser a distância que ele percorreu na parte 2. Muito fácil, né? Eu sei que tem gente que já fez de cabeça essa conta. Porque se ele andou por 2 horas com velocidade média de 70, ó, claro, ele percorreu 140 quilômetros, tá? Na parte 2. E a parte 3? A parte 3 é igual a 1. Eu preciso do tempo. Eu tenho velocidade e distância, tá? Então, a equação da velocidade média 3 é a distância percorrida na parte 3 dividido pelo tempo da parte 3. Então, eu posso passar o tempo multiplicando e a velocidade dividindo. Então, o delta T3 é distância percorrida na parte 3 por velocidade. Opa. Por velocidade da parte 3. Tá? Então, alguém faz essa conta aí para mim. 120 dividido por 9. Dá 1,333. É uma Muito dízima, obrigado. né? Dá uma dízima periódica, né? Então, é 120 por 9, que é 12. 120 por 90, perdão, que é 12 por 9. Dá uma dízima periódica, que é 1,33333. Como ele depois sempre é o 3, a minha boa aproximação pode ser 1,3 horas. Tá bom? Aí, talvez tenha gente que já se perdeu nesse caminho e nem sabe mais o que a gente está fazendo. Então, vamos recapitular, porque o mais importante é você saber o que você está fazendo. Né? Como eu sempre digo, as contas o computador faz para você, mas tem que saber o que você está fazendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos encontrando distância e tempo gasto em cada parte, distância e tempo gasto em cada parte, distância e tempo gasto em cada parte. Por quê? Porque velocidade média é distância total percorrida por tempo total gasto. E lembre-se, tempo total incluindo as paradas. Então, a velocidade média dessa viagem vai ser a distância total dividido pelo delta t total. E quem é a distância total? Ora, pois, é o quanto ele andou na parte 1, o quanto ele andou na parte 2, mais o quanto ele andou na parte 3. E quem é o tempo total? É o tempo que ele gastou na parte 1, o tempo que ele gastou na parte 2, o tempo que ele gastou na parte 3, mais, atenção, freguesia, mais um delta TP. O que é esse delta TP? É o tempo da parada. Se houver, né? E às vezes o exercício pode dar uma parada, duas. Se houver parada, você adiciona esse tempo aí. Tudo bem, meu bem? Então tá bom. Então, ó, professor, mas eu tenho que fazer tudo exatamente como o senhor faz? Não. Em geral, vocês alunos fazem o exercício, resolvem da forma mais resumida que eu, né? Claro, eu aqui estou fazendo bem completo, bem explicando cada detalhe, né? Que é o mais importante aqui. Então vamos lá. Vocês lembram quanto que ele andou na parte 1? Sim, professor, 90. Mas quanto ele andou na parte 2? Vocês lembram? 140. Eu já não lembro mais. 140. Obrigado! Quanto ele andou na parte 3? 120, certo? Era isso? Era. Quanto ele gastou na primeira parte? 1h30. Quanto ele gastou na segunda parte? 2. Quanto ele gastou na terceira? 1,3, mais o tempo da parada, que era 1 hora, né? Certo? Parar por 1 hora. Beleza, gente? Então vai ficar assim, ó. 90, 230, 350. Alguém, vocês estão conferindo aí, né? Eu sou muito bom de conta, mas às vezes eu erro, hein? 3 horas e meia, 4 horas e meia, 4,8, 5,8. Estão conferindo aí, né? 350 dividido por 5,8 vai dar quanto? 70 e 370 dividido por 5,8. 60,34.
34 quilômetros por hora. Tá? Essa é a velocidade média. Tudo bem? Tá tudo certo aí? Tem algum erro nos meus cálculos? De acordo com os meus cálculos, 90 mais 140 mais 120. É isso mesmo, 350. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, é isso aí. Beleza, gente? Então, ó, só reforçando para vocês, gente, o importante é vocês não ter pressa de fazer exercício, não economizar papel, né? Às vezes o cara vai me entregar o trabalho, ele faz assim, ó, a conta 1 aqui, ó, a 1 tá aqui, o 2 tá aqui, daí aqui ele faz um risco, faz o 3. Poxa, gente. Organização é muito importante para vocês, tá? Como eu disse, as contas não são difíceis de fazer. Vocês viram, é tudo multiplicação e divisão, e soma, né? No final a gente somou ali antes de dividir. Só isso. E outra, você pode fazer com a calculadora. Tá bom? Então, o mais importante é a organização. Lê o problema, que nem o prof fez, olha que bonito. Ele leu, daí ele leu de novo, lê de graça e não engorda. Lê de graça e não engorda. Leu de novo, extraiu os dados, anotou bonitinho, tá bom? Certo? Segue aí que é sucesso total. E qualquer coisa, assiste os vídeos lá, porque lá tem mais resoluções para você. Beleza, gente? Depois desse recap aí, né? Esse privilege da aula da semana passada, nós vamos entrar agora, finalmente, na aula de hoje, que é o movimento retilíneo-uniforme. Alguém está escrevendo aqui no chat? Eu não consigo ver daí. Não, prof, eu tinha levantado a mão. Você Então falou da calculadora, falar, né? Você falou da calculadora. Vou cobrar essa calculadora na prova, hein, prof? Vou lembrar, hein? Rapaz, você sabe que eu deixo meus alunos fazer prova com calculadora, mas não fala pra ninguém. Não fala, não tá gravando isso aqui, mas não é verdade isso. Mas eu deixo. É pegadinha, Claro, pegadinha. Pegadinha, Não é trollagem. pegadinha, sabe por quê, gente? Porque o mais importante aqui é vocês saberem como fazer, não é fazer a conta. As contas são facinhos. Eu quero saber se você consegue perceber que, por exemplo, ó, quando ele fala desses 60 quilômetros, é a velocidade média da parte 1. Esse 90 é a distância percorrida na parte 1. O mais importante que é você saber que você tem que somar essa 1 hora. Entendeu? Isso aí a calculadora não faz para você. Tá ligado? Então, eu quero que vocês sejam seres pensantes, não só reprodutores, né? Tá bom? Não só reproduzir um exercício, mas você tem que ser pensado, ser ativo. Legal? Vamos para a próxima, gente? Alguém escreveu aí, eu não consigo ler. Professor, esse barulhinho é alguém levantando a mão. Fui eu agora. Então pode falar, menino Handler. A primeira é sobre a dízima periódica, que sempre aparece ali em algum resultado. Quando isso acontece, qual é o recomendado para eu fazer? Eu coloco 3 casas após a vírgula, eu coloco só uma casa, eu coloco nada. Ô, anjo de Jesus, anjo de Jesus. Folha. Ó, cola aqui com o prof. Você põe quantas casas você quiser. Você quer pôr uma só, que nem eu fiz aqui? Olha eu aqui. Coloquei uma só. Por que eu coloquei uma só? Porque colocar 2 não vai fazer diferença lá no resultado. Talvez se eu tivesse colocado 2 casas, em vez do resultado der 60,3, ele teria dado 60,35. Quer dizer, isso é irrisório. A única coisa que tu não pode fazer é fazer uma aproximação ruim. Por exemplo, aqui deu 3, eu vou usar 1,3, eu vou usar 1 hora. Peraí, irmão. Ele gastou 1 hora e mais 1/3 de 1 hora. Você vai dizer que ele gastou só 1 hora? É uma aproximação muito ruim. Entende? Agora, se dizer que ele gastou 1 hora e 33% de 1 hora ou 30% de 1 hora, é muito pouco. A diferença é muito pouca. E outra, você não errar na aproximação, né? Vocês estudaram lá em matemática, ó. 1,33 é aproximadamente 1,3. 1,36 já é aproximadamente 1,4. Porque ele está mais perto de 40 do que está de 30. Agora, se você vai usar 2 casas depois da vírgula, um beijo, você é maravilhoso. Usar 3, então, meu Deus do céu. Mas usando uma já é suficiente, né? O importante é você fazer a aproximação correta. Tá legal? Mas eram 2 coisas que você ia falar, Handler? Pode falar outra.
Não, mas o senhor já respondeu. É só isso mesmo, então. Então Muito tá bom. obrigado. Então vamos para o movimento retilíneo uniforme, né? Que entre os íntimos é conhecido como MRU. Galerinha, pessoinhas, a gente até agora falou de velocidade média. E a gente falava que velocidade média era o seguinte: era como se a gente supunha, professora Thalita, supunha que o corpo viajou durante todo aquele trajeto com a mesma velocidade. Tá? Fisicamente é isso que representa a velocidade média. Mas a gente sabia que o corpo não viajava com a mesma velocidade o tempo todo, né? A gente acabou de fazer o exercício da viagem. Ele estava indo, daí ele parou, aí ele saiu de uma velocidade de 60, foi para uma velocidade de 70, ou seja, ele não foi o tempo todo com a mesma velocidade. Mas aquilo representa fisicamente como se valesse, ele tivesse ido o tempo todo com aquela velocidade que nós calculamos lá no final, que é 60,34, ou 60,3 apenas. Tá certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer uma pequena mudança, supondo apenas, a única diferença é mínima, a gente não vai chamar de velocidade média, a gente vai supor que a velocidade é a mesma o tempo todo. Então não tem mais sentido a gente falar de velocidade média, a gente só vai falar de velocidade, porque a gente vai supor que ela é constante. E é isso que significa esse uniforme aqui. O que significa uniforme? Significa que a posição do corpo varia com a mesma taxa o tempo todo. E o que mede variação da posição? Velocidade. Então dizer que a velocidade é uniforme é dizer que a velocidade é constante durante todo o movimento. E o que quer dizer retilíneo? Isso aqui você já deve ter imaginado. Retilíneo significa que ele só anda em linha... Ô, louco, bicho! Ô, louquinho meu! Em linha reta. Eu já falei para vocês. Vocês lembram da minha letra como era lá no quadro? Bem bonita, né? Porque aqui na tela é difícil, a gente até tenta. Em linha reta. Por quê? Nós discutimos isso na semana passada ou na retrasada, eu já não lembro mais. O que acontece? Que o ΔS, ele só é igual à distância quando o corpo anda em linha reta. Se o corpo para e volta, ou se ele faz uma curva, ΔS não é mais distância, então eu não poderia usar a equação da velocidade média. Né? Não poderia usar a equação, agora passa a ser a equação da velocidade, né? Porque não vamos falar mais de média, porque ela, a gente vai supor que ela é a mesma o tempo todo, que ela é constante o tempo todo. E aí você deve estar se perguntando, movimento retilíneo uniforme, movimento que a velocidade do corpo é constante e não diferente de zero, né? Porque se for diferente de zero, aí ele não tem movimento. Tá? Vocês podem ler esses slides com bastante calma na casa de vocês, imprimir bonitinho, né? Colar na porta da geladeira ou no guarda-roupa de vocês. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, vocês acham que existe movimento retilíneo no nosso dia a dia? Será que existe como o corpo viajar com velocidade constante o tempo todo? E aí eu vou responder para vocês, né? Já que tempo é o que a gente menos tem aqui. Existe se a gente estudar partes de um movimento, porque no dia a dia a gente vai estar sempre sujeito a sair do repouso, então eu acelero, então eu aumento a minha velocidade até atingir uma certa velocidade, depois eu tenho que parar, eu estou indo na estrada, eu pego um trânsito, pego um caminhão, pego uma curva, eu nunca vou conseguir andar o tempo todo com velocidade constante. Mas se nós estudarmos uma parte de um movimento, a gente pode ter velocidade constante. Como, por exemplo, um carro que tem um piloto automático, né? Se você aperta o piloto automático, ele vai manter a mesma velocidade. Só que ele mantém essa mesma velocidade só por um tempo. Porque, por exemplo, se ele pega uma descida, ele aumenta, se ele pega uma subida, ele diminui, tá certo? O elevador entre os andares intermediários, ele pode fazer um MRU, né? Por exemplo, eu vou do primeiro ao 10º andar. Do primeiro até o terceiro andar, ele está acelerando. Ele saiu do repouso e está acelerando. Então não é MRU. Mas a partir do terceiro ali, ele vai mais ou menos desenvolver um MRU. E como você vai parar lá no 10º, ele tem que desacelerar, né? Então imaginei que do 8º até o 10º, ele está desacelerando também. Então não é MRU. Mas nos andares intermediários, ele desenvolve um MRU. O metrô também. Né? Mas claro, quando ele arranca, ele está acelerando e para os passageiros descer, ele desacelera. Mas se eu estudar o meio de um movimento, ele é
MRU, ele tem uma velocidade constante, né? Isso no nosso mundo é muito raro de acontecer por causa que a gente está o tempo todo sujeito ao atrito, resistência do ar, etc. e tal. No espaço, a gente já conseguiria mais comumente desenvolver um movimento retilíneo uniforme. Tá? Então a gente vai entender que o movimento retilíneo uniforme ele é uma aproximação da realidade, tá? Quando a gente vai estudando ele. Bom, função horária do movimento retilíneo uniforme. O que é a função horária? Vocês estudaram matemática, vocês já terminaram matemática, então vocês sabem que função ele vai mostrar a relação entre duas grandezas, tá certo? Não é isso? Então você tem o y é igual a ax mais b, ou b mais ax, alguma coisa desse tipo que vocês aprenderam lá com a Prof. Kátia. O que eu tenho aqui? Eu tenho a exemplificação de como duas grandezas se relacionam. Quais grandezas? Y e x. Inclusive sendo ela o y uma grandeza dependente, uma variável, né? Na matemática a gente chama, na física, grandeza dependente, e o x sendo a variável independente. O que isso quer dizer? Conforme o x altera, conforme o x muda, altera-se o valor de y, não era isso? Beleza, é isso. Então, a função horária do movimento retilíneo uniforme, do MRU, ele vai trazer a relação de duas grandezas, que conforme um passa, altera a outra. Quem será que é essas? Olha, veja só a equação da velocidade. Perdão, gente. A equação da velocidade. Opa! Nossa Senhora dos slides, me ajudai. Ó, o que eu tenho aqui? ΔS por ΔT. Tá certo? O delta agora para nós, ele vai passar a ser apenas o t, porque a gente está falando de uma função. Então, ele vai ser a medida de um instante e não mais um intervalo. Que é a mesma coisa que eu posso fazer, supondo que o instante inicial é sempre o instante zero. Ó. Se o instante inicial é o instante zero, eu posso cortar e eu só fico com isso aqui. Ó. Velocidade é ΔS dividido por t. Né? Que pode ser o tempo passado, já que o inicial é zero, ou pode ser o instante, né? Por exemplo, se ele começou no instante 0 e agora está no instante 3, passou-se 3 segundos. Qual instante ele está? No 3, porque começou no 0. É a mesma coisa quando ele sai da posição 0. Ele saiu da posição 0, ele está no 10. Quanto ele andou? 10. E onde ele está? No 10, claro, porque ele saiu do 0. Então vai ser coincidente. Tá? Então aqui, o que é o ΔS mesmo? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo. E aí vocês vão perceber que eu tenho aqui exatamente uma equação do primeiro grau, porque eu tenho exatamente aqui duas grandezas, ou duas variáveis, que inclusive uma depende da outra. Quem são as variáveis? Ora, pois, a gente está falando movimento retilíneo uniforme, que significa que a velocidade é constante. Sabe o que é constante? É o oposto de variável, não é? Então a velocidade é constante. Quem mais que também é constante? A posição inicial. Por uma simples razão, você, meu amiguinho, minha amiguinha que me assiste nessa manhã, você não pode mudar o que já passou na sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Que depois que um corpo inicia o movimento, ele não pode mais mudar de onde ele iniciou. Mas na sua vida você pode mudar aonde você vai chegar. Momento de reflexão. Tá certo? Por que a posição inicial ela é constante? Porque depois que eu sair dela, não dá para eu pegar minha máquina do tempo, voltar no tempo e sair de um outro lugar. Eu posso começar um outro movimento de outra posição. Mas eu não posso mudar de onde eu saí. Mas lembre-se, na sua vida, você pode mudar aonde você vai chegar, não de onde você saiu. Foi o que eu fiz com a minha vida. Eu saí de um lugar muito, muito difícil, uma situação muito difícil. E isso eu não podia mudar. Mas estava em minhas mãos mudar aonde eu ia chegar. E eu cheguei num lugar maravilhoso, que é aqui com vocês hoje. Bom, enfim. Então eu tenho duas constantes. A velocidade e a posição inicial. Não chora, não. Tá bom? Então eu tenho duas variáveis, que, claro, são quem? São as outras duas. Ó,
Você não pode mudar da onde você saiu, mas você pode mudar onde você vai chegar. Então, isso é uma variável, a posição do corpo. Como é que a gente definia que um corpo estava em movimento? Como é que se define que um corpo está em movimento? Conforme o tempo passa, time is going by, some more faster than I. O tempo passa, posição altera. Então, a posição é variável. E quem também é variável? O tempo. O tempo também é variável. O tempo sempre passa. Por mais que você não queira, ele vai estar sempre passando. Aliás, se você fez as sinapses corretas, se ligou lá com a matemática, você vai perceber que o tempo é a variável independente. Por quê? Porque ele não depende do seu movimento para passar ou não. Ele vai sempre passar. Time is going by somewhere faster than I. O tempo está passando. Sempre passando, por mais que a gente não queira, né? Eu escrevi um poema lindíssimo, né, sobre a minha filha, porque eles crescem tão rápido. E eu pedi ao tempo, pare, por favor. Mas ele, variável, independente, insistia em passar. Tá certo? Então você já se ligou que o tempo é variável independente e que a posição é variável dependente. Por quê? Porque conforme o tempo passa, a posição do corpo que está em movimento se altera. Lindo, cara. É lindo como essas coisas se encaixam. Então agora eu posso escrever uma função horária para o movimento retilíneo uniforme. Como é que eu vou escrever a função? É escrever isso aqui, ó, a relação de duas grandezas. A dependente com a independente. Então veja o que eu vou fazer. Perdão, pessoal, vou precisar adicionar um slide a mais aqui. Time is going by somewhere faster than I. Ok? Vamos lá? Como é que eu vou escrever essa função horária? Ó, eu tinha chegado nisso aqui, certo? S menos S0, delta T. Quem que é a variável dependente? É o S. Então eu vou isolar ele em um lado. Então eu vou mandar o T para o outro lado, ele vai multiplicando. Fica VT igual a S menos S0. E para terminar de isolar a variável dependente, eu vou mandar o S0 para o lado de lá, que ele vai somando. Então fica V0, perdão, V0 não. Né? O V é constante. VT mais S0 igual a S. Ou invertendo os dois lados, que é como a gente comumente usa, VT mais S0. Ou ainda na física, você vai sempre achar ela escrita assim, só trocando a ordem, tá? S igual a S0 mais VT. Pronto. Eu tenho aqui uma função. Uma y de... Opa! Y. Fazendo relação com a matemática, né? Uma y de x igual a um b mais um a x. Ó. Quem é o x? O tempo. Quem é o y de x? O s. Então, por que essa equação é chamada de equação horária dos espaços? É o nome completo dela, tá? Equação horária dos espaços. Tá? Para o MRU, claro, né? Para esse tipo de movimento. Por que chama horária dos espaços? Porque, ó, se liga, ela pode me dizer qual é o espaço que o corpo ocupa a cada instante ou a cada hora, por isso horária. Entendeu? Então ela diz qual é a relação da posição com o tempo, onde ele está em cada instante, ou quanto tempo ele leva para chegar em dada posição. É isso, tá? Beleza? Então, esta equação horária dos espaços é a famosa fórmula do Sauvet, tá? Ó, Sauvet, onde você vai lembrar que o S é uma variável, né? É a posição que o corpo ocupa no instante T, posição ocupada, tá? O S é a posição inicial, então ela é uma constante para o movimento, é a posição inicial. Ele saiu daquela posição, não pode mudar mais. O V é a velocidade, que também é uma constante, já que a gente está no MRU. E T é o tempo, né? Claro, esse senhor, né, de si mesmo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. É, tempo.
Inclusive, matematicamente, a gente podia escrever esse S como sendo um S de T, né? Assim como o Y era um Y de X, tá bom? Então tá aí a equação horária dos espaços, a primeira equação que nós vamos dar nomezinhos engraçados na física, a equação do sorvete. Para que ela serve? Ela permite eu descobrir aonde o corpo está a cada instante, ou o contrário também, né, meu bem? Quanto tempo ele vai levar para estar, ou para passar, ou para se encontrar em um dado espaço, ou uma dada posição. Vem comigo para o exercício número 1, colocar em prática isso aqui. Vem! Uau! Exercício número 1, certo móvel se move, ótimo, né? Está se deslocando, até porque o que o móvel faz? Ele se movimenta. Em uma trajetória retilínea, segundo a função horária. Está aqui a função horária, S de t, 12 mais 8t. Pede-se determinar o espaço inicial. A velocidade do móvel no instante 2. São 9 horas e 53 minutos. Beleza, vamos lá. A velocidade do móvel no instante 4, o espaço do móvel no instante 2 e a variação do espaço nos primeiros 4 segundos. Então vamos por partes, né? Existe um método muito antigo desenvolvido pelos chineses, aprimorado pelos gregos, chamado ler. Já leu? Já. Lê de novo, que é de graça e não engorda, que é o melhor de tudo. Ó. Um móvel se desloca, blá, 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 trajetória retilínea, ou seja, ele está em MRU. O que eu tenho? A função horária dele. Então, ele me deu o sorvete, ó. S de t, que eu nem vou pôr o t, é igual a 12 mais 8 vezes t. E aí, quando ele te dá essa informação, ele está te dando o valor da velocidade do corpo e da posição inicial. Perceberam isso ou não? Veja, como que é a fórmula do sorvete? Lembrou? Sorvete? Sorvete, não é? Sorvete. Quem é o so, então? Ó? O so, lá na matemática, a gente chamava de coeficiente linear. É o cara que está sozinho, não está multiplicando o x. Quem é a posição inicial? É o cara que está sozinho, não está multiplicando o x. Então, eu posso, só de olhar para a equação, saber que a posição inicial dele é 12. Tá? E quem é o cara que multiplica o tempo? Fala para mim. É o VT, sorvete. Quero sorvete. Quem é? Quem é? Quem é o V? É o cara que multiplica o X. Para esse corpo, quem está multiplicando o X? No nosso caso é T, né? Não é X. 8. Então eu sei que a velocidade dele é 8. Se tiver tudo no SI, 12 metros e 8 metros por segundo. Então, toda vez que você tiver a equação horária do corpo, aliás, o que é a equação horária do corpo? É substituir o valor de S0 e do V. Porque você não substitui o T e o S. Porque quando você substitui o T, você acha um valor para o S. Quando você substitui o S, você acha um valor para o T. Então, daí não é função, é o valor. Que é o que vai pedir, por exemplo, ó, meus amores, aqui, ó. Na letra C. Qual é o espaço do móvel no instante 2? Quando eu colocar t igual a 2, eu não estou achando mais uma função. Eu estou achando o espaço que o corpo ocupava no instante 2. Tá? Então, vai ter um exercício que ele vai pedir para você assim, escreva a função horária. Escrever a função horária é só substituir o valor de S e o valor de t. Você não vai achar valor nenhum, ora pois. Você vai achar uma função. Então, aqui é o inverso. Ele deu a função. Então, se ele deu a função, a gente tem de cara o S0 e o V8. Aliás, e o V, velocidade do corpo. Aí, pergunta a letra A. Qual o espaço inicial do corpo? Nossa, professor, essa aí foi fácil. Espaço inicial, 12. Se está no SI, 12 metros. Olha a letra B. Vê se você consegue responder a letra B. A velocidade do móvel no instante 2. Tempo para vocês. No instante 4. Tempo. Acabou o tempo. Qual o valor da velocidade do corpo? Faz tipo 8 vezes 4 ou não? Não.
Não! Por que vezes 4? Qual o valor da velocidade do corpo? Quem que é o 8? Não é a velocidade? É! A gente não está no MRU, onde a velocidade nunca muda? Nunca muda. Quem é o 8? É a velocidade. Qual a velocidade no instante 4? 8. Qual a velocidade no instante 3? 8. Qual a velocidade no instante 2? 8. E no instante 10? 8. Tá? Pegadinha. Glu, glu. Pegadinha do malandro. Vocês sabem quem é Sérgio Malandro? Vocês não têm idade para isso, né? Meus bens. Criancinhas. A velocidade do corpo em qualquer instante é 8. Porque ele está em MRU. Tá certo? Agora sim, eu não sei quem foi que me respondeu aí, que eu não reconheci a voz, mas agora sim, letra C. Qual o espaço do móvel no instante 2? Opa, ó. Qual é o espaço quando T for 2? Agora é isso que ele me pediu. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar do T, 2. Ó, letra C de Kreber. Ó, S, a equação do corpo era isso aqui, não é? E agora eu quero calcular o S para quando T é 2. O que eu vou fazer? No lugar do T, adivinha quem eu vou pôr? Adivinha. O 2. Tá certo? Ó. Então S quando T é igual a 2, ou simplesmente S de 2, ou simplesmente S. Ou você pode pôr aqui no rodapé também, ó, S para quando T é igual a 2. Vai ficar, primeiro faz a multiplicação, né? Tá? Não me vai errar isso aí. Primeiro é a multiplicação. 2 vezes 8, 16, mais 12, 28 metros. Ou seja, no instante 2, ele está ocupando a posição 28 metros. Tá? Quando T é 2, ele está na posição 28 metros. Tá legal? Então, por que ela é a equação horária dos espaços? Porque ela permite achar qual o espaço que ele ocupa, qual a posição dele para cada instante que eu quiser. Se você parar para pensar, o que você fez aqui, ó? Quando você multiplica velocidade por tempo, o que é isso? O 8 é velocidade, né? Quando eu multiplico velocidade por tempo, o que eu estou calculando? Bota no exercício 1 aqui, ó. Exercício 1 não, exercício sem número. Quando eu multiplico velocidade por tempo, o que eu estou encontrando? Distância percorrida. Agora, olha que legal. O que eu faço? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a distância percorrida e somei com a posição de onde ele saiu. Uau! O que eu vou encontrar? Onde ele está. 16 é a distância que ele percorre. Se ele saiu do 12 e andou 16, ele está no 28. Legal? Então, tá bom. Então vamos lá. Vamos para a letra D. De Dionísia. A variação do espaço nos primeiros 4 segundos. Bom, como que eu vou calcular isso aí? Vou deixar um slide em branco aqui. Sempre faço isso. Pronto, não tem mais. Como é que eu vou calcular a variação do espaço nos primeiros 4 segundos? Rigorosamente, o que eu teria que fazer? Ó, teria que fazer o seguinte. Delta S para os primeiros 4 segundos é a posição no instante t igual a 4 menos a posição no instante 0, que é S0. Essa posição a gente já sabe, inclusive respondemos lá na letra A. Não é? É o 12. Então, se eu descobrir qual é a posição que ele está no instante 4 e subtrair 12, eu vou descobrir quanto ele andou, qual é o deslocamento. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quem é S para quando t é igual a 4. Como que eu faço isso? 12 mais 8t vai ficar, então, para mim, 12 mais 8 vezes 4. Simples. Primeira multiplicação, hein? Lembrei que multiplicação e a divisão eu faço em primeira mão. Depois vem adição e subtração na ordem que eles estão.
Mas preste atenção, é o que eu te peço. Quando temos parênteses por eles, eu começo. Muito bem. Então, no instante 4, aonde que ele está? Está na posição 44. Como é que eu vou saber da onde ele sai, qual é o deslocamento nos primeiros 4 segundos? É só fazer a posição quando t é igual a 4, menos o S0. Que eu não sei se você já se ligou, que vai dar 32. Porque para achar a posição, eu fiz 32 mais 12. E o que eu vou fazer aqui? 44, que é a posição, menos 12. Claro, vai dar 32. Claro. Por que, meu bem? Porque quando eu estou multiplicando esses dois, eu estou fazendo velocidade vezes tempo. E velocidade vezes tempo é a distância ou deslocamento percorrido. Tá legal? Legal? 10 horas, 3 minutos. Ah, que pena, a gente tem que parar. A gente tem que parar. Então, galerinha, é o seguinte, vamos parar que sim, né? Vamos respeitar o horário sempre que possível, infelizmente, né? Mas tudo que é bom dura pouco, né? Vocês já estão ligados. Bom, então é o seguinte. Bom, vocês têm uma atividade para me entregar semana que vem que não entra, não entra o MRU. É velocidade média, corpo extenso e trajetos divididos em 2 ou mais partes. Então, é tudo que a gente já estudou. Tá bom? Semana que vem eu vou mandar outra atividade sobre MRU. Então, nós vamos continuar no MRU. E eu vou mandar para vocês uma aula, mais uma videoaula sobre MRU, fazendo bastante exercícios sobre isso que vimos hoje, que não tem a ver com atividade avaliativa. Então, quem não fez atividade avaliativa, já faz, é pequenininha. Você já abriu o arquivo lá para você ver? É pequenininha, é facinha, é igual usar a aula. Já faz ela, já mata, para você começar já a estudar o MRU. Não vai misturar as coisas na sua cabeça, tá bom? E lembre-se, vai lá assistir a aula, o vídeo aula extra, o meu canal, você pode assistir, pode parar, pode ver quantas vezes você quiser. E lembre-se do nosso horário de atendimento. Amanhã, 15 horas, pelo mesmo link do encontro. Se você não puder nesse horário, me avisa, que a gente tenta marcar um outro. Tá bom? Estou encerrando a gravação. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, mesmo depois da gravação encerrada. Valeu?